Oi, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre demarcação e sobre a sentença, tá? Então, a sentença que julgar procedente o pedido lá na ação de demarcação vai determinar o traçado da linha demarcanda. Eu estava dizendo para vocês no vídeo anterior que essa possibilidade, então agora o juiz vindo decidir sobre o meu direito de exigir essa demarcação, tá? É uma sentença e da sentença acaba pela ação, tá? E o artigo 582, ele vem dizendo assim na sequência para nós, que transitada em julgado essa sentença, então se você recorreu dela, se você apelou dela, após o trânsito em julgado, o perito vai efetuar a demarcação e colocará os marcos necessários. Então, dentro desse mesmo procedimento. Então, às vezes, ele vai dar um tempo aí até que a ação, até que possível a apelação seja decidida, e, enfim, demais recursos que possam ser interpostos sejam decididos e transitados em julgado. Tá? Posto isso, aí um perito vai vir dizendo sobre fixar essas demarcações. Essa perícia que diz o artigo 582 para nós, ela só é dispensada nos termos do artigo 573, que diz para nós que se o imóvel já for georreferenciado, ou seja, já foi feita essa análise de georreferenciamento, aí e que esteja averbado no registro de imóveis, aí o juiz ele pode dispensar a realização de prova pericial, porque trata-se esse imóvel georreferenciado já é com muita precisão que é feita essa demarcação, tá? Ele já fica muito claro essa demarcação. E aí o artigo posto contraditório, o perito vem trazer, as partes têm o direito de se manifestar, e aí no final o juiz vai homologar nos termos do artigo 587, tá? Ele vai proferir a sentença homologatória de demarcação. Importante frisar nesse momento que dessa sentença homologatória também cabe apelação, mas nos termos do artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, essa apelação ela é recebida apenas no efeito devolutivo e não no efeito suspensivo, tá bom, pessoal? Então, fazer esse adendo aqui era importante para vocês. E aí, a ação de divisão, ela segue mais ou menos o mesmo procedimento, tá? Só que agora a ação de divisão ela é proposta por um dos condôminos em desfavor dos demais condôminos, que quer dividir a coisa que é comum, que é indivisa, tá? Então o artigo 588 vem dizendo para nós que também, olha, a petição inicial será instruída com os títulos de domínio, ou seja, a ação é petitória, pessoal. E o que tem que conter a petição? O 589 fala para nós que os prazos das citações tá lá iguais aos prazos previstos para ação de demarcação, prazo comum de 15 dias, enfim, tá? E aí fala de perícia, necessidade de perícia para resolver toda a situação também de divisão. E as partes sempre exercendo um contraditório amplo e efetivo, tá? E o artigo 592, parágrafos 1º e 2º, ele vem falando para nós sobre a primeira decisão do juiz nessa ação de divisão, que o juiz vai ouvir as partes no prazo comum de 15 dias sobre a perícia que tenha sido realizada e, não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Aí o juiz já decide pela essa divisão, tá? E, havendo impugnação, o juiz proferirá no prazo de 10 dias decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Então, veja só, em que pese aqui não haver o termo sentença, tá? A discussão é da doutrinária nesse sentido, se seria uma decisão interlocutória, enfim, mas a doutrina já é bem pacífica no sentido que trata-se de uma sentença onde o juiz está decidindo sobre o direito de dividir, tá? Sobre esse meu direito de dividir, para depois agora fazer os exercícios de efetiva divisão, tá? Tornar material aquilo que foi no primeiro momento dividido. Aí, na sequência, até o próprio artigo 596 vem falando para nós que, ouvidas as partes, sobre o cálculo e o plano de divisão, o juiz vai deliberar sobre a partilha. Então, ele vai partilhando. Então, o juiz vem decidindo. E lá no artigo 597, parágrafo 2º, assinado o auto pelo juiz e pelo perito, o juiz aí profere, então, uma segunda sentença, que é a homologatória de divisão. E aí, nos mesmos termos desse sentença homologatória da demarcação, ela é uma sentença recebida apenas no efeito devolutivo e não suspensivo. Tá bom, pessoal? Então, assim, as finalidades, cabimento, essas peculiaridades, principalmente das sentenças, que é o que torna o procedimento tão mais interessante.
trouxe outros materiais para vocês, materiais para que vocês possam fazer leitura. Inclusive também tem um outro vídeo de um outro professor aí que eu disponibilizei para vocês, e espero poder estar esclarecendo alguma coisa. Tá bom, pessoal? Foi um prazer aí estar com vocês, e a gente vai conversando no chat, enfim, outros meios de comunicação aí para que a gente possa melhor aprender. Beleza? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.